Gente, tudo bem com vocês? Então, tô aqui para ensinar mais um passo a passo para vocês, né? Tem um tempinho aí que eu não gravo aqui, mas enfim. Gente, toda segunda-feira às 20 horas terá passo a passo aqui no canal, tá? Toda segunda às 8 horas da noite, tá bom? Então, gente, esse passo a passo aqui é em parceria com a Avimor Tecidos, tá bom? Minha parceira aí de tecidos, tá? Então, como vocês virem na capa do vídeo, o passo a passo de hoje vai ser desse estojo aqui, ó, de calda de sereia, maravilhoso, gente. Como tá em clima de volta às aulas, né, não poderia deixar de trazer aqui esse estojo, né? Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, né, ele na verdade foi um protótipo, né, gente. Eu fiz como um teste, gostei, porém eu decidi alterar o tamanho do molde, porque como aqui ficou bem estreito, fininho, na hora de desvirar acaba aqui surgindo um pouquinho de dificuldade, né. Então, eu quis aumentar o tamanho do molde, né? Eu fiz esse aqui primeiro, né? Desse jeito, gente. Ficou uma graça. Fiz esse, né? Cabe canetas, lápis, né? Ele ficou assim. A cauda aqui também, nessa parte aqui, não ficou como eu queria que ficasse exatamente. Então, eu refiz, né, gente? E o molde eu vou deixar pra vocês aí, tá? Na descrição aí, tá bom, gente? Pra vocês terem acesso, tá bom? Então, o link do molde vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês imprimirem, tá? Então, gente, esse aqui é o molde, tá bom? Ele tem essa marcação aqui, tá? Porque aqui, né, gente, é a barriguinha, né? A barriguinha da sereia, né? Aqui a cauda, que é a barriguinha, tá? Então, eu fiz essa marcação aqui, né? Pra facilitar na hora de fazer o recorte, né? Pra fazer a cauda dela, tá? Então, vai estar aí na descrição, tá? O link pra vocês imprimirem, tá, gente? Eu fiz esse aqui maior, tá? Esse é o molde aqui, tá? Eu aumentei, tá bom? Como eu falei. Então, olha só que fofinho, gente. Eu fiz esse um pouquinho diferente. Nesse daqui, eu coloquei esse detalhe aí na frente e atrás. Então, eu decidi colocar nesse outro só na parte da frente, tá? E aqui eu coloquei a minha etiqueta, tá bom? Se vocês não têm etiqueta, não tem problema. E ficou assim, gente. Olha que graça, olha que coisa linda. Ficou bem certinho aqui, né, a cauda da sereia, né? E olha só, cabe bastante coisas, né, gente? Um estojo aí bem diferente, né? E, gente, eu já deixei uma parte aqui adiantada do que a gente vai fazer agora, tá bom? Já deixei essa parte adiantada, já coloquei minha etiqueta aqui e eu vou ensinar pra vocês como é que faz a outra parte, tá? E, gente, esses tecidos que eu tô usando aqui, ó, são da coleção Must Have, tá? Lá da minha parceira Avimor Tecidos, tá bom? Então, esses tecidos são tricoline 100% algodão, tá? Da coleção Must Have, tá bom? E aqui são tricolines na cor lisa, tá bom? Que eu tô usando. Então, gente, já falei demais. Vou explicar aqui pra vocês, tá? E, gente, vocês vão cortar na manta, tá? Na largura de 18, tá bom? Que vai dar certinho aqui com o molde, tá? Vai caber todo o molde aqui, ó. Tá? Vocês vão cortar na largura de 18 e no comprimento aqui do molde, tá? No comprimento todo aqui do molde, tá bom? E o que vocês vão fazer? Essa marcação aqui que eu falei que vai ter aí no molde, vocês vão dobrar e vão marcar aqui, ó, na manta, tá? Então, vocês vão dobrar e vai marcar aqui na manta, riscar com uma caneta mesmo, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Vai fazer esse risco. Por quê? Porque aqui nós vamos colocar a cor que vai ser da barriguinha da sereia, né? Então, eu escolhi esse rosa bebê aqui, tá? Ele tem, gente, 6 centímetros, tá? Então, só vocês irem aqui, ó, daqui pra cá tem 6 centímetros, tá? Então, eu fiz a marcação aqui e vou colocar dessa maneira aqui, ó. Vou colocar bem em cima do risco da marcação que eu fiz, tá? E, gente, pra cortar essa parte aqui da cauda, vocês vão cortar também, tá? Na largura de 18, tá? E vocês vão dobrar essa parte aqui, tá? Vocês não vão cortar no comprimento todo, tá, gente? Vocês vão dobrar e vão cortar dessa maneira, tá? O meu tá maior, não tem problema, tá bom? Deixando assim, tá? Então, vocês vão cortar desse jeito, tá bom? Se vocês
forem cortar usando essa parte aqui, vai sobrar muito tecido. Então, para que não gaste muito tecido, só dobrar e fazer o corte, tá? Cortar reto, tá? Todo reto. E só depois que a gente vai vir fazendo todo o risco do molde e a costura, tá? Mas vocês vão cortar dessa maneira, tá? Por isso que tem isso aqui, tá, gente? Essa marcação. Então, vamos lá. Coloquei aqui sobre o meu risco, ó. Tá? Coloquei aqui. O que eu vou fazer? Pra quem não tem prática, já pode vir fazendo uma costura aqui, tá? De um pezinho de máquina aqui nessa parte, tá? E pra quem já tem prática, ou então vocês fazem a costura e depois vem pegando esse tecido aqui, ó, e colocando dessa maneira aqui, tá, gente? Vocês não vão colocar assim, não. Vocês vão colocar aqui, ó, nessa parte, frente com frente, tá? Vocês vão colocar frente com frente e vão passar uma costura aqui, tá? Com um pezinho de máquina, tá? Frente com frente, vão passar um pezinho de máquina e vão desvirar, tá, gente? Então, eu vou fazer essa costura aqui e já volto. Pronto, gente, fiz aqui a costura, ó, com um pezinho de máquina, tá? Fiz a costura, tá? E vou desvirar agora dessa maneira aqui, ó. Vai ficar assim, tá? E o que eu vou fazer? Vou virar aqui pro lado da manta e vou passar uma costura em toda a volta aqui, prendendo todo esse tecido, tá? Pronto, gente, fiz a costura, tá? E agora, aqui eu não fiz, desse lado eu não fiz, não tem problema, mas vocês vão fazer aí em toda a volta, tá? Gente, já tô aqui com o meu molde e a gente vai colocar ele rente aqui. Gente, quando a gente for colocar ele aqui, ó, a gente tem que colocar essa parte aqui, rente aqui, tá? Cuidado pra vocês não colocarem de ponta cabeça, tá? Aqui tá a barriguinha da sereia, então essa parte tem que estar virada pra cá, tá? Então, quando a gente for colocar aqui, vocês vão notar, vão perceber o seguinte, que essa costura aqui, ela está um pouco acima do risco aqui do molde. E Anne, é assim mesmo? Sim, gente, é assim mesmo, tá? Mas vocês vão notar também, ó, que aqui tá o risco aqui do molde e aqui tá a pontinha aqui do tecido, tá? Que a gente fez aquela união da frente com frente, né? Então, tá aqui, ó, a pontinha do tecido tá aqui, então vai ficar certinho com esse risco aqui do molde, tá? Então, é dessa maneira, tá bom? Então, vocês vão colocar tudo rente aqui, tudo certinho, e vai pegar uma caneta e fazer o risco em toda a volta, tá? Riscando aqui o molde, tá bom, gente? Eu gosto de riscar do lado da manta, tá? Até porque eu tô usando uma caneta que não é apropriada para tecido, tá? Se vocês estiverem usando aquela caneta que apaga com ferro, pode riscar do lado do tecido, mas mesmo assim eu recomendo riscar do lado da manta, tá? Então, eu vou fazer todo esse risco aqui na volta toda e já volto pra gente costurar, tá? Pronto, gente, já fiz aqui o risco, tá? Risquei, tá? E agora, o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura, tá? Seguindo todo o risco aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui pra máquina e vamos passar uma costura. E pronto, gente, tá aqui, ó, costurei, tá? Toda a volta, tá bom? Ficou assim. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar bem rente aqui a costura, tá? Cuidado pra não cortar na costura, tá, gente? Então, a gente vai vir fazendo o corte, tá? Dessa maneira aqui, tá? Bem rente aqui a costura, bem próximo, tá bom? Toda a volta aqui, tá bom? Até chegar aqui do outro lado, tá? Então, inicio de um lado e vou terminar aqui do outro, tá? Cortando bem rente por toda a volta, tá bom? Pronto, gente, cortei aqui, ó. Ficou assim, tá? Dessa maneira, tá? Então, tá quase pronta, tá? Aqui a parte de trás eu já mostrei, né, que eu fiz. Já coloquei a etiqueta. E agora a gente vai colocar esse detalhe aqui na frente, tá? Aqui, ó, pra dar esse detalhezinho aqui.
Iane, eu não quero colocar. Não precisa, tá? Só se quiserem. Então, mas eu vou colocar pra dar um charme aqui, tá bom, gente? Eu não prendo com nada aqui, porque como é bem fininho, não tem nem como colocar dupla face. Então, eu vou colocar segurando mesmo, com cuidado, tá? Com jeitinho. E prendendo aqui, tá bom? Então, eu vou prender aqui pra dar esse detalhe, que vai ficar a coisa mais linda, tá? Eu prendo, gente, bem aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá? Bem onde tem a união aqui, ó. Dessa maneira, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura aqui. Pronto, gente, fiz aqui a costura, ó, bem delicadinha, tá? E tá aqui quase pronto o nosso estojo, né, gente? Quase pronto. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês. No forro, vocês vão cortar exatamente, ele exatamente como no molde, tá? Dessa maneira, não vão cortar tudo reto, não. Vai cortar exatamente seguindo todo o molde, tá? As duas partes aqui, tá? Vocês vão riscar, tá? Eu risquei aqui de caneta e vim fazendo recorte, tá? Seguindo todo o molde aqui, tá? Nas duas partes, tá bom? Então, vai ficar assim, tá? E agora a gente vai colocar o zíper, tá bom? Eu tô usando também o zíper rosa bebê e também vou usar um cursor rosa bebê pra combinar, tá? Então, a gente vai colocar frente com frente, tá? Frente do zíper, os dentinhos do zíper, olhando aqui pra frente aqui do principal. Vocês vão passar uma costura aqui, ó, tá? Vamos passar uma costura aqui com o pezinho de zíper e vai vir aplicando o forro, tá? Pra quem não tem prática, já costura primeiro o zíper e depois aplica o forro, tá? Eu já vou aplicar tudo junto, tá? E a frente do forro olhando aqui pra frente do principal, tá? Frente com frente. Passar a costura nesse comprimento aqui com retrocesso, começo e fim, vou desvirar e rebater, tá bom? Gente, depois de termos feito essa costura aqui, nós vamos desvirar e rebater a costura, tá? Nós vamos desvirar, jogar o forro todo aqui pra trás. E vamos rebater a costura aqui, tá? Fazer uma costurinha aqui, ó, de pesponto, tá bom? Pronto, gente, fiz a costurinha aqui, ó. Tá? Bem na beiradinha. E agora a gente vai fazer o outro lado, tá? Da mesma maneira, nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Frente com frente, tá? Tudo rente, tá, gente? Cuidado pra não deixar torto, tá? Tem que estar tudo rente aqui, um com o outro, tá? Então, vocês vão lá na máquina, vão passar uma costura aqui, tá? Depois que vocês fizerem essa costura aqui, prendendo o zíper aqui, ó, o principal, vocês vão vir com o forro, tá? Frente do forro, olhando aqui pra frente do forro, tá? Dessa maneira, frente com frente. Vai passar uma costura, vai desvirar e rebater, tá? Vai desvirar tudo, tá? Jogar o forro lá pra trás e rebater a costura, tá bom? Fiz a costura aqui, tá, gente? Desse outro lado. E agora eu vou jogar esse forro pra cá, ó. Vou trazer ele pra cá. Vou jogar o principal pra cá. E vou vir aqui fazendo uma costurinha aqui, tá bom? Igual a gente fez aqui desse lado, tá? Vou fazer isso aqui e já volto. Pronto, gente, costura feita, tá? Dos dois lados, tá bom? E agora a gente vai colocar o cursor, tá? Não tem lado certo, tá? Pode ser qualquer lado. E como eu sempre ensino, vocês vão abrir o zíper, vai cortar de um dos lados, fazer um corte assim, tá? Deixando um lado maior e um menor. E vai encaixar o cursor primeiro do lado maior, tá bom? Encaixou do lado maior, aí sim vocês colocam do outro lado, do lado menor. E pronto. Vai deixar dessa maneira, tá bom? O zíper vocês podem cortar um pedaço, tá? Não recomendo cortar tudo, tá, gente? Recomendo deixar uma sobrinha assim, tá? Dos dois lados, tá? Pode deixar uma sobra, não vai atrapalhar em nada, tá, gente? Feito isso, nós vamos agora selar aqui com o isqueiro, tá bom? Nós vamos selar aqui o zíper, é importante. E aí depois a gente já vai vir fazendo a costura, fechando o nosso estojo, tá?
Pronto, gente, já selei aqui o zíper, tá? E agora a gente vai fazer o fechamento, tá? Nós vamos clipar, tá, gente? Eu não vou clipar, mas eu recomendo que vocês clipem aí, tá bom? Vocês vão colocar, ó, costura com costura, tá? Onde tem a união aqui, tá? Pra bater certinho uma com a outra, tá bom? Então, vocês vão colocar certinho aqui, tá? Dessa maneira, vocês podem clipar ou alfinetar, tá? Como é tecido, vocês conseguem alfinetar, tá bom? Então, vocês podem alfinetar ou então clipar, tá? Na volta toda aqui, tá? Tanto no forro como aqui no principal, tá? E a gente vai deixar uma abertura no forro em um dos lados, tá? Eu gosto de deixar aqui nessa parte, tá? Uma abertura. Tá? Então, eu vou começar a costura aqui no principal, tá? Então, eu vou, ó, unir, tá? Costura com costura, tá bom? Prendendo aqui. E eu vou vir começando a costura, gente, a partir aqui do zíper, tá? Eu não vou fazer a costura passando por cima do dentinho aqui do zíper, não, tá? Eu vou costurar apenas nessa parte aqui, ó, nessa parte molinha do zíper, tá? Eu vou costurar a partir dela, tá? Eu não vou costurar sobre os dentinhos do zíper. Então, vamos lá. Vou iniciar a costura aqui, jogo o forro todo pra lá. Já dei início aqui, tá, gente? Lembrando de dar retrocesso, tá? Sempre dar retrocesso, começo e fim, tá? Gente, chegando aqui nessa parte do zíper molinha, eu vou costurar com retrocesso, tá? Até essa parte molinha aqui do zíper, tá? E vou parar e depois vou vir continuar com a costura a partir do forro. Então, gente, fiz a costura, tá? Até aqui, tá bom? Dos dois lados, tá? Até nessa parte aqui. E agora eu vou continuar com a costura, tá? A partir daqui, ó. Tá? Depois os dentinhos do zíper, tá? Eu não vou passar a costura sobre o dentinho do zíper, não. Então, vou vir fazendo a costura a partir daqui, tá? Então, vou vir fazendo essa costura, tá? E vocês vão fazer da mesma maneira, tá? Gente, eu costurei aqui, tá? Na volta toda, quase, né? E parei aqui, nessa parte aqui, gente. Por que eu parei aqui? Porque aqui eu vou dar um retrocesso, tá? Pra deixar uma abertura aqui pra gente desvirar, tá? Então, eu vou... Abaixei a minha agulha aqui, então vou dar um retrocesso aqui nessa parte, tá? E vou deixar uma abertura. Depois de ter dado o retrocesso, eu vou fazer isso aqui, ó. Puxar aqui o meu material e vou continuar a costura, gente. Parei aqui, tá? Aqui eu fiz o retrocesso. E agora eu vou deixar uma abertura aqui, ó, de mais ou menos uns 4 a 5 dedos, tá? Sem costurar. E vou dar continuidade na costura aqui, ó. Até chegar aqui próximo ao dentinho do zíper, tá bom? Fiz aqui a costura, tá? Na volta toda. Cheguei aqui, eu dei um retrocesso. Parei de costurar. Deixei essa abertura aqui, ó. E aqui eu dei um outro retrocesso e vim costurando até aqui com mais um retrocesso, tá? Então, ficou essa abertura aqui pra gente desvirar, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui o nosso zíper e vamos desvirar aqui a nossa peça, tá? O nosso estojo, tá bom, gente? Nós vamos... Gente, antes eu tava esquecendo, nós vamos fazer o quê? Aqui onde tem a parte arredondada, a gente vai dar uns piques, tá? Cuidado para não cortar, para vocês não cortarem aqui a costura, tá, gente? Nós vamos dar uns piques, tá? De leve, tá bom? Nessas partes arredondadas para facilitar na hora de desvirarmos, tá bom? Gente, eu gosto de vir aqui, ó, desvirando primeiro essa parte aqui, tá? Eu gosto de empurrar essa... Ó, eu coloco uma mão aqui por dentro, tá? E abro aqui, ó, com o dedo eu abro aqui e jogo essa pontinha pra dentro, tá?
faço dessa maneira aqui, coloco essa pontinha pra dentro e vou fazendo a mesma coisa com o outro lado, tá? Gente, desirei uma parte aqui, tá? E o restante eu termino de desirar com auxílio de uma caneta, tá? Eu não gosto de desirar com a tesoura pra não correr o risco de descosturar alguma coisa, tá? Então, eu coloco, gente, eu coloco essa parte aqui da caneta, tá? Não com a ponta, tá bom? Então, com auxílio da caneta, da caneta, eu termino de desvirar aqui o corpinho da sereia, tá? A cauda da sereia, tá bom? Aqui, gente, nessa parte do zíper, é só vocês fazerem isso aqui, tá? O dedo aqui por dentro e empurrar o zíper, tá? Gente, agora nós vamos desvirar o forro da mesma maneira, tá bom? Prontinho, gente, desirei a parte do forro aqui também, tá? Depois é só passar um ferrinho, tá bom? Pra ficar tudo assentadinho, bonitinho, tá? E aqui ficou a abertura, tá, gente? A gente vai fazer dessa maneira, ó. A gente vai dobrar, tá? Vamos dobrar aqui de um lado e do outro, um pedacinho de um lado e do outro, dessa maneira aqui, ó. E vamos unir um com o outro e fechar aqui a abertura, tá? Dessa maneira, gente. Olha, nós vamos dobrar, tá? Fazer essa dobrinha e vamos passar uma costura aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura aqui e depois a gente vai passar aqui, tá? Vou passar o ferro, tá? Pra poder ficar tudo assentadinho, tá, gente? Gente, já passei aqui, tá? Depois eu passo direitinho, tá bom? Pra ficar bem assentadinho aqui. E agora, gente, é só a gente jogar o forro aqui pra dentro, tá? Pro lado de dentro, tá bom? Só a gente colocar tudo certinho aqui, tá? E a gente fazer a colocação aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, tá? Vocês podem colocar com auxílio de uma caneta, tá bom? Com auxílio da caneta vocês vão conseguir colocar, tá? Então, eu vou colocar aqui e já volto. E tá pronto, gente. Ficou prontinho o estojo. Olha só que coisa linda. Só ainda ficou um pouquinho amassado, porque como eu acabei de colocar o forro lá dentro, né? Amassou um pouquinho, mas depois é só passar o ferro pra ficar bonitinho, gente. Olha que coisinha linda. Que estampa linda, né, gente? Maravilhosa. Olha como ficou aqui a parte de trás, tá? Tá amassadinho, mas é só a gente dar uma puxadinha assim e passar o ferro, tá? Cuidado na hora de passar o ferro aqui com a etiqueta, tá? E com o zíper, tá bom? Gente, prontinho, ficou aqui. Fiquei aqui com os 2 estojos, né? Na verdade, 3, né? Olha só como ficaram lindos. Me fala aí se vocês gostaram, porque eu tô apaixonada nesses estojos, gente, tá? Só precisa passar aqui pra ficar mais bonitinho, né? Então, eu vou passar depois, tá bom, gente? Vou fazer foto dele, tá? E, gente, eu esqueci de falar. Para vocês comprarem lá no site da Avimor Tecidos, tecidos lindos lá, esses e vários outros, né? Tem uma variedade muito grande. Vocês usem o meu cupom de desconto, Avimor Iane, tá? Então, usem o meu cupom de desconto lá, Avimor Iane, para vocês terem um desconto nas compras de vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Olha que estampa maravilhosa. Uma estampa mais linda do que a outra, né? Difícil escolher só uma, né, gente? Então, esse foi o passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu mostrar por dentro, ó. Tá? Depois é só passar e ficou dessa maneira, tá, gente? Eu amei fazer esses estojos, tá? Então, eu vou passar ali mais uma vez pra ficar bem bonitinho, tá? Então, façam aí. Tenho certeza que vocês vão vender, né? As meninas vão gostar muito aí, com certeza, ainda mais desse tema de sereia, né, gente? Então, eu amei, tá? São estampas maravilhosas. Gente, obrigada, tá? Desculpa por falar tanto aqui, tá? Quem me conhece sabe que eu falo demais, né, gente? E, gente, pra vocês que não me seguem ainda lá no Instagram, vão lá me seguir, tá? @Ateliê Vida Arte, me segue lá, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo aqui, curte, comenta, compartilha pra todo mundo, tá, gente? Um super beijo, obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo, tá? Tchau!